Alaide Campos olhou para o copo vazio em suas mãos por longos minutos, ainda sentindo o eco da conversa que acabara de ter. 6 meses haviam se passado desde que Gustavo saíra de sua cafeteria em Florianópolis, deixando apenas seu número rabiscado no copo e uma promessa silenciosa de que desta vez seria diferente. Durante esse tempo, ela havia construído uma rotina pacífica na ilha. Acordava cedo, abria a cafeteria, atendia clientes locais e turistas, fechava no final da tarde e caminhava pela praia ao pôr do sol. Era uma vida simples, mas genuinamente feliz. Mas Gustavo não havia desaparecido completamente. Ela o via ocasionalmente pela cidade, sempre discreto, sempre respeitoso. Ele comprava livros na livraria do centro, frequentava o mercado público, corria na praia ao amanhecer. Nunca se aproximava, apenas acenava educadamente quando seus olhares se cruzavam. Era como se ele estivesse cumprindo sua promessa de dar-lhe tempo, mas também mostrando que havia realmente mudado de vida. A campainha da cafeteria tocou, tirando Alaide de seus devaneios. Uma mulher elegante entrou, usando óculos escuros caros e uma postura que gritava São Paulo. Alaide reconheceu o tipo imediatamente. Executiva bem-sucedida, provavelmente em Florianópolis a negócios ou em férias estratégicas. Um cappuccino, por favor, disse a mulher, removendo os óculos e revelando olhos verdes penetrantes. E você deve ser Alaide Campos. Alaide hesitou, seu radar de problemas imediatamente ativo. Sim, sou eu. Posso ajudá-la em algo mais? A mulher sorriu, mas havia algo calculado na expressão. Sou Soraya Mendes, diretora executiva da MG Tech. Acredito que você conhece meu sócio de negócios, Gustavo Moreira. O coração de Alaide acelerou. Era a mesma Soraya que havia interrompido seu jantar meses atrás em São Paulo. Conheci sim, mas isso foi há muito tempo. Foi mesmo? Soraya sentou-se no balcão, cruzando as pernas elegantemente. Porque tenho informações que sugerem o contrário. Gustavo vendeu sua participação majoritária na empresa. Se mudou para esta cidade pacata. E, coincidentemente, você também está aqui. Curioso, não acha? Alaide começou a preparar o cappuccino, usando o tempo para organizar os pensamentos. Florianópolis é uma cidade linda. Muitas pessoas escolhem viver aqui. Claro, concordou Soraya, mas seu tom era cético. Mas poucas pessoas abandonam impérios bilionários por isso, a menos que tenham uma motivação muito especial. Ela fez uma pausa dramática. Eu o conheço há 8 anos, Alaide. Trabalhamos juntos. Construímos aquela empresa do zero. E agora ele está jogando tudo fora por uma fantasia romântica. Se você tem algum problema com as decisões do Gustavo, deveria falar com ele, não comigo, respondeu Alaide, mantendo a voz firme apesar do desconforto crescente. Soraya riu, um som sem humor. Oh, já tentei, mas ele parece estar sob algum tipo de encantamento. Você tem ideia do que destruiu? A empresa está enfrentando dificuldades sem sua liderança direta. Projetos foram cancelados, funcionários demitidos, tudo porque ele decidiu brincar de vida simples. As palavras atingiram Alaide como um soco no estômago. Ela havia acreditado que Gustavo estava genuinamente feliz com sua nova vida. Mas e se ele estivesse apenas fingindo? E se sua ausência realmente estivesse prejudicando a empresa e as pessoas que dependiam dela? Eu não pedi nada disso, murmurou Alaide, mais para si mesma do que para Soraya. Não, mas você pode resolver, disse Soraya, inclinando-se para a frente. Uma palavra sua, e ele voltará para São Paulo. Voltará para sua vida real, suas responsabilidades, seu lugar no mundo. Você realmente quer ser responsável por destruir o trabalho de uma vida inteira? Alaide terminou de preparar o cappuccino com mãos trêmulas. Isso não é da minha conta. Claro que é, insistiu Soraya. Você o conhece, sabe que tipo de homem ele é. Responsável, comprometido, incapaz de abandonar as pessoas que dependem dele.
Mas o amor faz as pessoas fazerem escolhas irracionais, não é? A questão é, você o ama o suficiente para deixá-lo ir? A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Alaíde entregou o cappuccino, evitando o olhar penetrante de Soraya. Pense no que eu disse, continuou Soraya levantando-se. Ele merece uma vida à altura de seu potencial. E no fundo, você sabe que não é aqui, brincando de dono de cafeteria. Ela colocou uma nota de R$ 50 no balcão. Fique com o troco. Considere como pagamento por uma conversa esclarecedora. Quando Soraya saiu, Alaíde se apoiou no balcão, sentindo como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Seria verdade? Gustavo estaria realmente sacrificando sua empresa e prejudicando outras pessoas por causa dela? As sementes da dúvida que Soraya havia plantado começaram a germinar, crescendo em uma ansiedade que consumiu o resto do dia. Naquela noite, enquanto fechava a cafeteria, Alaíde viu Gustavo correndo na praia como sempre fazia. Por um momento, considerou chamá-lo, perguntar diretamente sobre o que Soraya havia dito. Mas as palavras da executiva ecoavam em sua mente. Você o ama o suficiente para deixá-lo ir? A visita de Soraya assombrou Alaíde pelos dias seguintes. Cada vez que via Gustavo pela cidade, as palavras da executiva voltavam. A empresa está enfrentando dificuldades, funcionários demitidos, tudo porque ele decidiu brincar de vida simples. Será que ela estava sendo egoísta ao aceitar a nova vida dele? Será que Gustavo estava realmente feliz ou apenas tentando convencer a si mesmo? Na quinta-feira, uma semana após a conversa com Soraya, Alaíde finalmente tomou coragem para pesquisar online sobre a MG Tech. O que encontrou a deixou ainda mais perturbada. Artigos recentes mencionavam reestruturação corporativa, mudanças na liderança e estratégias de adaptação. As ações da empresa haviam caído 15% nos últimos meses. Embora os artigos não mencionassem demissões especificamente, havia referências vagas à otimização de recursos humanos. Estava absorta na leitura quando a campainha tocou novamente. Desta vez, era um homem de aparência jovem, nervoso, com um laptop sob o braço. Oi, disse ele hesitante. Você é a Alaíde, certo? Amiga do Gustavo? Alaíde fechou o laptop rapidamente. Quem quer saber? Me chamo Pedro Silva. Eu trabalhava na MG Tech, no setor de desenvolvimento. Ele olhou ao redor da cafeteria vazia antes de se sentar. Posso falar com você? O coração de Alaíde disparou. Sobre o quê? Pedro passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Olha, sei que é estranho eu aparecer aqui assim, mas estou desesperado. Fui demitido na semana passada, junto com mais 17 pessoas do meu setor. Eles disseram que foi por causa da nova direção estratégica da empresa. As piores suspeitas de Alaíde se confirmavam. Sinto muito, murmurou. A coisa é que... Pedro hesitou. Gustavo sempre foi nosso mentor. Ele conhecia todos os projetos, todos os funcionários. Quando ele estava lá, a empresa era como uma família. Agora, com ele afastado, virou só mais uma corporação fria, demitindo pessoas para manter os números bonitos. Alaíde preparou um café para Pedro automaticamente, suas mãos trabalhando, enquanto sua mente processava as informações. Por que você está me contando isso? Porque sei que ele está aqui por sua causa, respondeu Pedro diretamente. E olha, não estou culpando você. O cara merece ser feliz. Mas tem muita gente sofrendo por causa dessa situação. Famílias que dependiam daqueles empregos. O Gustavo não sabe das demissões? Perguntou Alaíde, embora temesse a resposta. Pedro riu amargamente. Claro que sabe. Mas ele se convenceu de que a empresa funciona melhor sem ele, que delegou responsabilidades e tudo mais. A verdade é que ninguém tem coragem de tomar as decisões difíceis que ele tomava. Então tomam as decisões fáceis, cortar custos demitindo pessoas. Alaíde sentiu como se estivesse afundando. Por que você está me contando isso ao invés de falar com ele diretamente? Tentei, admitiu Pedro. Mandei e-mails, tentei ligar.
Ele me disse que confia na nova gestão e que precisava se afastar para que a empresa crescesse. Mas a empresa não está crescendo, Alaide. Está murchando. Depois que Pedro saiu, Alaide ficou sozinha com seus pensamentos tempestuosos. Pela primeira vez desde que chegara a Florianópolis, questionou se havia feito a escolha certa. Não por ela, mas por Gustavo. Havia sido egoísta em aceitar que ele mudasse toda a sua vida. Havia pessoas que dependiam dele, uma empresa que ele construíra do zero, um legado que poderia estar se desfazendo enquanto ele fingia ser feliz numa vida que talvez não fosse realmente dele. Naquela noite, quando Gustavo passou correndo em frente à cafeteria como sempre fazia, ela estava esperando na porta. Gustavo! Chamou, surpreendendo a si mesma com a decisão súbita. Ele parou imediatamente, ofegante, mas sorrindo. Era a primeira vez que ela o procurava ativamente desde que ele voltara para a cidade. Alaide, disse ele, limpando o suor da testa. Tudo bem? Por um momento, ela quase disse tudo. Quase contou sobre Soraya, sobre Pedro, sobre suas dúvidas crescentes. Mas olhando para ele ali, genuinamente feliz de vê-la, as palavras morreram em sua garganta. Só queria saber como você está, disse finalmente. O sorriso dele se alargou, melhor do que há muito tempo. E você também, mentiu ela. É bom saber. Eles ficaram alguns momentos em silêncio confortável, mas Alaide sentia o peso das revelações do dia pressionando seu peito. Gustavo, começou hesitante, você não sente falta da empresa, da vida que tinha? Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Às vezes sinto falta da adrenalina, da sensação de estar construindo algo grande. Mas não sinto falta do estresse, da solidão, da sensação de que minha vida não me pertencia. Ele deu um passo mais perto. Por que pergunta? Alaide forçou um sorriso. Curiosidade. Mas Gustavo a conhecia bem demais para aceitar uma resposta superficial. Aconteceu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? A tentação de contar tudo era quase irresistível. Mas olhando para a preocupação genuína em seus olhos, Alaide percebeu que não conseguiria suportar ser a pessoa que destruiria a paz que ele havia encontrado. Pelo menos não ainda. Precisava entender melhor a situação primeiro. Não, está tudo bem, disse finalmente. Só penso às vezes em como as decisões que tomamos afetam outras pessoas. Gustavo assentiu pensativo. É verdade. Mas também aprendi que não podemos viver nossa vida baseados apenas no que outros esperam de nós. Às vezes, ser feliz é o maior presente que podemos dar às pessoas que nos amam. As palavras eram sábias, mas Alaide não conseguia parar de pensar em Pedro e nas 17 famílias que haviam perdido seus empregos. Ser feliz era importante, mas e quando sua felicidade custava o sustento de outras pessoas? Bem, disse Gustavo, interpretando mal seu silêncio como o fim da conversa. Preciso terminar minha corrida, mas fico feliz que tenha me chamado. Talvez possamos tomar aquele café em breve. Alaide assentiu automaticamente, ainda perdida em seus conflitos internos. Quando ele se afastou, ela percebeu que havia chegado a um ponto crucial. Precisava tomar uma decisão. Confrontar Gustavo com a verdade sobre as consequências de suas escolhas ou proteger a felicidade dele, mantendo-se afastada. Ambas as opções pareciam traições diferentes do mesmo amor. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Alaide. Ela se pegava observando Gustavo mais atentamente, procurando sinais de que ele não estava tão feliz quanto fingia. Seria wishful thinking da parte dela, mas às vezes notava uma melancolia em seus olhos quando ele não sabia que estava sendo observado, uma hesitação em seus movimentos que sugeria saudade de uma vida mais dinâmica. Na terça-feira, 2 semanas após a visita de Pedro, Alaide decidiu fazer sua própria investigação. Ligou para uma antiga colega da agência de publicidade que ainda trabalhava com grandes contas corporativas. Carla, disse quando a amiga atendeu, você pode me fazer um favor sem fazer perguntas? Depende do favor,
respondeu Carla cautelosamente. Preciso de informações sobre a MG Tech, situação financeira, mudanças recentes, esse tipo de coisa. Mas extraoficialmente. Houve uma pausa. Isso tem a ver com aquele bilionário por quem você se apaixonou? Alaide suspirou. Pode ter. Tá, vou ver o que consigo descobrir. Mas você me deve uma explicação completa depois. 2 horas depois, Carla ligou de volta. As notícias não eram boas. A MG Tech realmente estava passando por dificuldades. Sem a liderança direta de Gustavo, vários projetos importantes haviam sido cancelados. 3 clientes grandes haviam rescindido contratos. E sim, havia demissões, mais do que Pedro havia mencionado. A empresa não está falindo, explicou Carla, mas está perdendo terreno rapidamente para concorrentes. E tem algo mais. Há rumores de que alguns investidores estão pressionando por uma venda completa da empresa. O coração de Alaide despencou. Venda? Para quem? Não sei detalhes, mas ouvi falar de um consórcio internacional. Se isso acontecer, provavelmente haverá demissões em massa. Quando desligou o telefone, Alaide tinha certeza de que não conseguiria carregar esse peso sozinha por muito mais tempo. A empresa que Gustavo havia construído estava desmoronando e ele estava alheio a tudo, correndo na praia e fingindo que sua maior preocupação era escolher que tipo de café tomar no café da manhã. Naquela tarde, como se o universo estivesse conspirando contra ela, Soraya apareceu novamente na cafeteria. Pensei no que eu disse? Perguntou a executiva, pedindo o mesmo cappuccino de antes. Pensei, admitiu Alaide relutantemente. E descobri que você estava certa, sobre a empresa, sobre as demissões, sobre tudo. As palavras saíram como uma confissão forçada. Soraya assentiu com satisfação. Então, você entende a situação. Gustavo é bom demais, Alaide. Ele acredita que pode simplesmente se afastar e tudo continuará funcionando. Mas liderança não é assim. Algumas pessoas são indispensáveis, quer gostem ou não. Mas e se ele realmente não quiser voltar? Perguntou Alaide. E se ele for genuinamente mais feliz aqui? Então, ele será um homem feliz presidindo a destruição de tudo que construiu. Respondeu Soraya secamente. E quando perceber o que perdeu, a felicidade vai se transformar em arrependimento. E arrependimento, minha querida, é muito mais destrutivo que qualquer sacrifício temporário. Alaide odiava admitir, mas Soraya fazia sentido. O que você quer que eu faça? Termine com ele, disse Soraya simplesmente. Diga que não quer um relacionamento, que precisa se concentrar em sua própria vida, qualquer coisa, mas termine de forma definitiva. Ele é orgulhoso demais para insistir e inteligente demais para não entender o recado. Eu não posso fazer isso, protestou Alaide. Seria cruel. Mais cruel que deixar ele destruir o trabalho de uma vida inteira por uma fantasia, retrucou Soraya. Alaide, olhe ao seu redor. Você tem uma cafeteria adorável, uma vida pacífica. Isso não depende dele. Mas a vida dele, a empresa que ele construiu, as pessoas que dependem dessa empresa, tudo isso está desmoronando porque ele não consegue aceitar que alguns de nós nascemos para responsabilidades maiores. Depois que Soraya saiu, Alaide fechou a cafeteria mais cedo e caminhou pela praia, tentando ordenar seus pensamentos. O pôr do sol pintava o céu de laranja e rosa, criando um cenário romântico que apenas intensificava sua agonia interna. Será que o amor verdadeiro não era exatamente isso? Sacrificar sua própria felicidade pelo bem-estar da pessoa amada? Se ela realmente amava Gustavo, não deveria querer o melhor para ele, mesmo que isso significasse perdê-lo? Mas então, uma outra voz em sua mente argumentava: e se Gustavo tivesse direito de escolher sua própria vida, mesmo que essa escolha fosse considerada um erro por outros? Quem era ela para decidir o que era melhor para ele? Perdida em seus conflitos, Alaide quase não notou quando alguém se aproximou. Era Gustavo, também caminhando pela praia, provavelmente de volta de sua corrida noturna. Alaide, disse ele, surpreso, mas feliz de vê-la. Que coincidência. Oi,
respondeu ela, forçando um sorriso. Eles caminharam juntos em silêncio por alguns minutos, o som das ondas preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, Gustavo parou. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou ele, estudando seu rosto. Você parece distante nos últimos dias. Esta era sua chance. Alaíde podia contar tudo, sobre Soraya, sobre Pedro, sobre suas descobertas. Podia jogar a responsabilidade de volta para ele e deixar que tomasse suas próprias decisões com todas as informações. Ou podia protegê-lo de uma culpa que poderia destruir a paz que ele havia encontrado. Ou podia fazer o que Soraya sugeria e terminar tudo, forçando-o a voltar para sua vida anterior. Gustavo, começou ela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Preciso te contar uma coisa. Ele esperou, paciência e preocupação misturadas em sua expressão. Alaíde engoliu em seco, percebendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles, independentemente do que escolhesse dizer. Eu tenho pensado muito sobre nós, disse Alaíde finalmente, as palavras saindo mais rápido do que pretendia. Sobre o que isso significa, sobre o que você sacrificou para estar aqui. Gustavo franziu o senho. Eu não sacrifiquei nada, Alaíde. Fiz escolhas. Mas essas escolhas têm consequências, pressionou ela, sentindo como se estivesse saltando de um penhasco. Sua empresa, as pessoas que trabalham para você. Ah, disse Gustavo, compreensão se espalhando por seu rosto. Alguém veio falar com você. Não era uma pergunta. Alaíde hesitou, mas a expressão dele já confirmava que ele sabia. Foi a Soraya, não foi? Continuou Gustavo, uma nota de resignação em sua voz. Ou talvez o Pedro, ou ambos. Como você sabia? Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque os conheço, e porque não sou tão ingênuo quanto gosto de fingir. Ele se sentou na areia, indicando para que ela fizesse o mesmo. Sinto que você vai descobrir tudo mesmo, então é melhor que ouça de mim. Alaíde se sentou ao lado dele, o coração apertado. Então você sabia? Sobre as demissões, sobre as dificuldades da empresa? Sei de tudo, confirmou ele. As demissões, os contratos cancelados, a queda nas ações. Recebo relatórios semanais, mesmo tentando me afastar. Porque, como a Soraya certamente te disse, algumas responsabilidades você não consegue simplesmente abandonar. Então, por que não volta? Perguntou Alaíde confusa. Se você sabe que sua empresa precisa de você, porque também sei que se eu voltar agora, nunca mais vou sair, respondeu Gustavo, olhando para o mar. A MG Tech vai continuar sendo minha vida inteira. E eu vou continuar sendo aquele homem solitário e obcecado pelo trabalho que você conheceu em São Paulo. E em 5, 10 anos, vou olhar para trás e perceber que deixei a vida passar por mim. Alaíde sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mas as pessoas, Gustavo. O Pedro me disse que foram 17 famílias só no setor dele. Eu sei, disse ele suavemente. E isso me mata um pouco a cada dia. Mas você sabe quantas pessoas eu teria que demitir se ficasse? Quantas noites sem dormir, quantos finais de semana perdidos, quantos relacionamentos destruídos isso me custaria. Eu já vivi essa vida, Alaíde, e quase me destruiu. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o peso da situação se estabelecendo entre eles. Finalmente, Gustavo continuou. Há uma oferta na mesa, disse ele. Um consórcio internacional quer comprar a empresa. É uma boa oferta que garantiria o emprego da maioria dos funcionários e daria à empresa os recursos para crescer novamente. Mas, perguntou Alaíde, percebendo que havia mais. Mas ela expira na sexta-feira, e os compradores querem uma garantia de que eu não voltarei para disputar o controle no futuro. Eles querem que eu assine um acordo permanente me afastando completamente da empresa. Alaíde o encarou, compreendendo finalmente a magnitude da situação. E você vai assinar? Não sei, admitiu Gustavo. Uma parte de mim quer voltar, recuperar o controle, consertar tudo.
Mas outra parte sabe que isso significaria abrir mão de qualquer chance de uma vida normal, de qualquer chance de um futuro com você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de peso e possibilidades. Alaíde percebeu que estava no centro de uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas as vidas de centenas de outras pessoas. Gustavo, disse ela cuidadosamente, você não pode tomar essa decisão baseado em mim, em nós. Isso é grande demais. Mas é sobre nós, insistiu ele, virando-se para encará-la. Tudo isso sempre foi sobre nós, sobre ter uma chance de ser feliz, de construir algo real juntos. Sem isso, sem você, nada do resto importa. Alaíde fechou os olhos, sentindo o peso de todas as vidas que dependiam de sua resposta. Pedro e suas 17 famílias demitidas. Os funcionários que ainda trabalhavam na empresa, inseguros sobre o futuro. Gustavo, dividido entre amor e responsabilidade. E ela mesma, forçada a escolher entre seu próprio coração e o bem maior. E se, começou ela hesitante, e se você pudesse ter os dois? A empresa e a vida pessoal. Gustavo riu tristemente. Tentei isso por anos, Alaíde. Não funciona, pelo menos não para mim. Sou tudo ou nada por natureza. Se voltar para a empresa, vou me perder nela novamente. É quem eu sou. Então, talvez o problema não seja a empresa, disse Alaíde lentamente, uma ideia se formando em sua mente. Talvez o problema seja você tentar fazer tudo sozinho. Gustavo a olhou interrogativamente. A Soraya, continuou Alaíde. Ela claramente se importa com a empresa tanto quanto você, e tem a experiência. E se, em vez de simplesmente vender ou voltar ao controle total, você estruturasse uma sociedade real? Dividisse a responsabilidade de forma que não precisasse carregar tudo sozinho? Era uma ideia arriscada, e Alaíde mal conseguia acreditar que estava sugerindo algo que poderia afastar Gustavo dela. Mas olhando para o conflito em seus olhos, percebeu que não podia ser responsável por fazê-lo escolher entre suas responsabilidades e sua felicidade. Você realmente faria isso? Perguntou Gustavo. Me apoiaria se eu decidisse tentar encontrar uma terceira opção? Alaíde respirou fundo, sabendo que sua resposta definiria não apenas o futuro deles, mas o tipo de pessoa que ela escolhia ser. Faria, disse ela. E significava cada palavra, porque te amo. E amar alguém significa querer que eles sejam a melhor versão de si mesmos, mesmo que isso seja complicado. Gustavo a beijou então, suave e desesperado ao mesmo tempo, como se estivesse memorizando o momento. Quando se separaram, havia uma determinação nova em seus olhos. Então, temos 3 dias para descobrir como salvar uma empresa, manter um relacionamento e provar que histórias de amor não precisam terminar em sacrifício. Os próximos 3 dias foram os mais intensos da vida de Alaíde. Gustavo cancelou sua rotina pacífica de corridas matinais e caminhadas na praia, transformando a sala nos fundos da cafeteria em um escritório improvisado. Laptops, papéis e telefones se espalharam pelas mesas, criando um contraste surreal com os pôsteres de café e plantas decorativas. Alaíde fechou a cafeteria para clientes na quinta-feira, dedicando toda a sua atenção a ajudar Gustavo a navegar a situação mais complexa de sua carreira. Ela descobriu que seus anos em publicidade haviam lhe dado habilidades inesperadamente úteis para a estruturação de negócios e gestão de stakeholders. A primeira ligação foi para Soraya, que atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando. Gustavo, disse ela sem preâmbulos, a oferta expira amanhã. Você decidiu? Decidi explorar uma terceira opção, respondeu ele, colocando a chamada no viva-voz para que Alaíde pudesse ouvir. Quero propor uma reestruturação societária. Você assume a presidência executiva com autonomia real. Eu mantenho a cadeira de chairman do conselho, mas com responsabilidades limitadas a decisões estratégicas maiores. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Você está falando sério?
Completamente. Você conhece a empresa tão bem quanto eu, tem a confiança dos investidores e, francamente, é melhor do que eu em muitas áreas operacionais. Eu seria o visionário de grandes projetos. Você seria a executora. E sua vida pessoal? Perguntou Soraya, com um tom que Alaide não conseguiu decifrar. Continuaria aqui, em Florianópolis. Participaria de reuniões por videoconferência, viajaria para São Paulo quando necessário, mas minha base seria aqui. Alaide podia ouvir Soraya processando a proposta. Finalmente, ela falou. Teria que ser uma mudança real, Gustavo. Não posso ser presidente de papel, enquanto você continua tomando todas as decisões por trás dos panos. Entendo e aceito. E as questões de relacionamento entre vocês? Perguntou Soraya, sua voz adquirindo uma nota mais pessoal. Porque preciso que saiba que meus sentimentos por você complicaram algumas de minhas decisões recentes. Alaide sentiu seu estômago apertar. Era a confirmação de algo que havia suspeitado, mas ouvir declarado abertamente era diferente. Gustavo olhou para Alaide antes de responder. Soraya, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida profissional, e sempre foi. Mas meu coração pertence a Alaide. Isso não vai mudar. Se conseguirmos trabalhar juntos dentro dessa realidade, ótimo. Se não, talvez a venda seja mesmo a melhor opção. Outra pausa longa. Quando Soraya voltou a falar, sua voz estava mais controlada, profissional. Entendo. Precisarei de garantias contratuais sobre autonomia decisória e uma participação acionária que reflita minhas novas responsabilidades. Claro, concordou Gustavo. Podemos discutir percentuais, mas estou pensando em algo entre 15% e 20% da empresa. 25%, contra-atacou Soraya imediatamente. Alaide viu Gustavo sorrir pela primeira vez em dias. 22%, e você tem um acordo. Feito. Mas precisamos resolver isso hoje, Gustavo. Os compradores não vão esperar além de sexta-feira. Depois de desligar, Gustavo se virou para Alaide. Como você está se sentindo com tudo isso? Honestamente, aterrorizada, admitiu ela, mas também orgulhosa. Você encontrou uma maneira de não abandonar suas responsabilidades sem abandonar sua vida pessoal. Ainda pode não funcionar, advertiu ele. Os investidores precisam aprovar a reestruturação, os advogados precisam redigir novos contratos e eu preciso provar que consigo realmente manter distância operacional. Vai funcionar, disse Alaide com mais confiança do que sentia, porque vocês dois querem que funcione. O resto da quinta-feira foi uma sucessão de ligações, e-mails e documentos. Pedro apareceu no final da tarde, tendo ouvido rumores de que algo estava acontecendo. É verdade que você vai voltar? Perguntou ele esperançoso. Mais ou menos, respondeu Gustavo, explicando a nova estrutura. Pedro ouviu atentamente antes de sorrir. Isso pode realmente funcionar. A Soraya sempre foi brilhante, só precisava de autoridade real para implementar suas ideias. E você? Perguntou Gustavo. Estaria disposto a voltar se houvesse uma vaga? Claro, respondeu Pedro imediatamente. Mas mais importante, acho que vários dos outros também voltariam. Nós saímos porque a empresa estava perdendo sua alma, não porque não acreditávamos no potencial. Na sexta-feira, Soraya chegou a Florianópolis no primeiro voo matutino. Alaide a viu entrar na cafeteria às 8 da manhã, ainda elegante apesar da viagem, mas com uma expressão mais aberta do que anteriormente. Soraya cumprimentou Alaide, estendendo a mão. Alaide, respondeu Soraya, apertando a mão firmemente. Obrigada por apoiar a decisão dele de encontrar uma solução em vez de simplesmente fugir. Obrigada por se importar tanto com a empresa, retrucou Alaide. E por ser honesta sobre seus sentimentos, mesmo sendo difícil. As duas mulheres se mediram por um momento antes de Soraya sorrir. Acho que podemos fazer isso funcionar. Todos nós. Os advogados chegaram por volta do meio-dia, seguidos por uma videoconferência com os principais investidores.
As negociações se estenderam até o final da tarde, mas quando o sol começou a se pôr sobre Florianópolis, eles tinham um acordo. Soraya seria a nova presidente executiva com 22% da empresa. Gustavo manteria 28% e o título de chairman, mas com responsabilidades limitadas à estratégia de longo prazo e desenvolvimento de novos produtos. O restante das ações permaneceria distribuído entre outros investidores e um novo programa de participação para funcionários. Então é isso, disse Gustavo quando assinaram os últimos documentos. Oficialmente, não sou mais um workaholic bilionário. Você ainda é bilionário, observou Soraya secamente. Só não é mais workaholic. Quando todos os advogados e documentos foram embora, Soraya se preparou para voltar a São Paulo no voo noturno. Antes de sair, ela se aproximou de Alaide. Você sabe que eu estava apaixonada por ele, não sabe? Disse sem rodeios. Alaide assentiu. Imaginei. E provavelmente sabe que uma parte de mim ainda está, continuou Soraya. Mas também sei reconhecer quando perdi. E honestamente, vendo vocês dois juntos, ele nunca olhou para mim do jeito que olha para você. Sinto muito, disse Alaide sinceramente. Soraya balançou a cabeça. Não sinta. Ele está feliz, a empresa vai ser salva, e eu finalmente vou ter a chance de provar do que sou capaz como líder. Todos saímos ganhando. Ela fez uma pausa. Só cuide dele, ok? Ele pode ser um gênio nos negócios, mas em relacionamentos ainda é meio perdido. Depois que Soraya partiu, Gustavo e Alaide ficaram sozinhos na cafeteria, cercados pelos destroços de 3 dias intensos. Papéis espalhados, copos de café vazios, laptops ainda ligados, evidências de uma revolução corporativa planejada entre máquinas de expresso e plantas decorativas. Então, disse Gustavo, puxando Alaide para seus braços, ainda quer tomar aquele café comigo? Alaide riu, sentindo como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Acho que podemos arranjar isso. Enquanto preparavam um café para 2, como haviam feito meses atrás em uma cafeteria de São Paulo, Alaide percebeu que às vezes as melhores soluções não vêm de escolher entre 2 opções impossíveis, mas de encontrar coragem para criar uma terceira opção que ninguém havia considerado. Gustavo, disse ela, entregando-lhe a xícara. Sim, da próxima vez que um estranho bonito precisar de café e táxi, você está por conta própria. Não estou passando por isso tudo de novo. Ele riu, puxando-a mais perto. Prometo que você é a única garota do café que vou precisar na vida. Do lado de fora, Florianópolis se estendia sob as estrelas, uma cidade que havia testemunhado o nascimento de uma nova forma de equilibrar amor e ambição. E no pequeno espaço iluminado da cafeteria, 2 pessoas descobriam que alguns finais felizes valem toda a complicação do mundo. Epílogo. 6 meses depois, a cafeteria de Alaide havia se tornado um ponto de encontro inesperado para jovens empreendedores de toda Santa Catarina. A incubadora que Gustavo começara funcionava no andar superior do prédio, e a combinação de café excepcional e mentorias informais havia criado um pequeno ecossistema de inovação na cidade. Gustavo dividia seu tempo entre Florianópolis e São Paulo, voando para a capital 2 vezes por mês para reuniões estratégicas. A MGTech não apenas havia se recuperado sob a liderança de Soraya, mas estava expandindo para novos mercados internacionais. Pedro havia voltado como diretor de desenvolvimento, liderando uma equipe maior e mais criativa do que nunca. A ironia, disse Gustavo numa manhã de sábado, observando um grupo de jovens programadores discutindo ardentemente seus projetos numa mesa da cafeteria, é que, saindo da rotina diária da empresa, consegui ter mais impacto do que quando estava lá todos os dias. Alaide, organizando ingredientes para o almoço, sorriu. Às vezes precisamos nos afastar para ver o quadro completo. Falando em quadro completo, disse Gustavo, aproximando-se dela com uma expressão que ela aprendeu a reconhecer como tenho uma surpresa. Tenho uma coisa que quero te mostrar.
Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Gustavo, disse Alaide, o coração acelerando. Antes de você dizer qualquer coisa, interrompeu ele, ajoelhando-se ali mesmo, no meio da cafeteria, na frente de meia dúzia de startups em desenvolvimento. Quero que saiba que isso não é sobre grandes gestos ou contos de fadas. É sobre duas pessoas que descobriram que podem construir algo melhor juntas do que separadas. Ele abriu a caixa, revelando um anel elegante, mas não ostensivo. Alaide Campos, você quer se casar comigo? Prometo que não haverá mais videoconferências durante jantares românticos. Alaide olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que havia conhecido numa manhã caótica comprando café, mas transformado pelos meses de crescimento conjunto. Ele não era mais o bilionário solitário, nem estava fingindo ser alguém que não era. Era simplesmente Gustavo, equilibrando ambição e humanidade, responsabilidade e felicidade. Sim, disse ela, lágrimas de alegria embaçando sua visão. Mas só se você prometer não escrever o pedido em nenhum copo de café. A cafeteria explodiu em aplausos dos jovens empreendedores que haviam parado de trabalhar para assistir ao momento. Gustavo colocou o anel em seu dedo e a beijou, ali mesmo no meio do seu pequeno reino de café e sonhos. Mais tarde naquela noite, caminhando pela praia como haviam feito inúmeras vezes, Alaide refletiu sobre como a vida pode surpreender. Uma manhã de terça-feira, um gesto simples de bondade, um café oferecido a um estranho, pequenas ações que se transformaram na base de uma vida compartilhada. Sabe o que é engraçado? Disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. O quê? Se você não tivesse esquecido a carteira naquele dia, nada disso teria acontecido. Gustavo parou de caminhar, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Gustavo? Perguntou Alaide, notando sua hesitação. Bem, disse ele lentamente, sobre isso, eu meio que menti. Como assim? Eu não esqueci a carteira, confessou ele, corando ligeiramente. Eu a vi comprando café na fila à minha frente e pensei que você era linda. Quando meu celular morreu, vi uma oportunidade de começar uma conversa. A história do táxi era verdadeira, mas eu tinha cartão de crédito o tempo todo. Alaide o encarou em choque por um momento antes de começar a rir. Você fingiu estar sem dinheiro para que eu pagasse seu café? Tecnicamente você ofereceu, defendeu-se ele. Eu só não corrigi o mal-entendido. Gustavo Moreira, disse ela, balançando a cabeça com diversão. Você é impossível. Mas você me ama mesmo assim? Alaide se inclinou para beijá-lo, o som das ondas criando a trilha sonora perfeita para mais um capítulo de sua história improvável. Especialmente por isso. Alguns meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena na praia, com Pedro como padrinho e Soraya como uma das madrinhas. A festa foi na própria cafeteria, transformada para a ocasião em um salão íntimo, decorado com luzes de festa e flores locais. Durante o discurso, Gustavo levantou seu copo de café, porque, obviamente, eles serviram café em vez de champanhe, e disse: ao poder dos pequenos gestos e às mulheres corajosas o suficiente para comprar café para estranhos bonitos. Alaide riu, levantando seu próprio copo. E aos homens espertos o suficiente para esquecer a carteira na hora certa. A vida que construíram juntos não era o conto de fadas que as revistas de fofoca haviam imaginado, mas era real, sustentável e genuinamente feliz. Gustavo continuou a impactar o mundo da tecnologia, mas agora de uma forma que permitia tempo para caminhadas na praia, jantares sem pressa e manhãs preguiçosas na cafeteria. Alaide expandiu seu negócio, abrindo uma segunda cafeteria e publicando um livro de receitas que se tornou best-seller regional. Ela nunca voltou para a publicidade tradicional, mas descobriu que o empreendedorismo era uma forma diferente e mais satisfatória de criatividade. E todas as manhãs, quando abria a cafeteria e preparava o primeiro café do dia,
Alaide sorria, lembrando-se de que as melhores histórias de amor começam não com grandes gestos românticos, mas com pequenos atos de bondade entre estranhos numa terça-feira qualquer. Porque às vezes, tudo o que você precisa para mudar sua vida é comprar café para a pessoa certa no momento certo. E às vezes, apenas às vezes, essa pessoa esquece propositalmente a carteira para ter uma desculpa para conversar com você. 2 anos depois, a revista Empreendedores Brasil estava espalhada sobre a mesa da cafeteria, aberta numa matéria de capa que fazia Alaide sorrir toda vez que olhava. O casal que revolucionou o empreendedorismo no Sul, como uma cafeteria em Florianópolis, se tornou o berço da inovação catarinense. A foto mostrava Alaide e Gustavo na varanda da cafeteria, cercados por jovens empreendedores, todos sorrindo genuinamente. Não era uma pose artificial de revista corporativa, mas um momento real capturado durante um dos famosos cafés com mentoria, que aconteciam todas as sextas-feiras. "Você viu isso?" perguntou Marina, uma das jovens empresárias que frequentava a incubadora, apontando para um parágrafo específico da matéria. "Diz aqui que vocês já ajudaram a lançar 42 startups em 2 anos e 17 delas já conseguiram investimento externo." Alaide verificou o café no fogo antes de responder. "O mérito não é nosso. Vocês é que fazem o trabalho pesado. Nós só fornecemos cafeteria e algumas dicas ocasionais." "Algumas dicas ocasionais", repetiu Fernando, outro frequentador assíduo, "como quando o Gustavo gastou 3 horas me ajudando a repensar todo o meu modelo de negócios na semana passada. Ou quando você me conectou com aquele investidor de São Paulo que mudou completamente a trajetória da minha empresa", acrescentou Júlia, que havia desenvolvido um aplicativo de sustentabilidade que agora era usado em 5 estados. Alaide sorriu, organizando as xícaras no balcão. A verdade era que a transformação da cafeteria em um hub de inovação havia sido orgânica, não planejada. Gustavo começara dando conselhos informais para quem pedia, ela oferecia o espaço e o ambiente acolhedor, e gradualmente jovens empreendedores de toda a região começaram a aparecer. A campainha tocou e Gustavo entrou, voltando de sua reunião mensal em São Paulo. Ele carregava 2 sacolas grandes e uma expressão animada. "Trouxe presentes", anunciou, começando a tirar itens das sacolas. Café especial do torrador que a Soraya descobriu, chocolates artesanais para acompanhar e... Ele tirou uma garrafa de champanhe. "Uma comemoração." "Comemoração de quê?" perguntou Alaide, intrigada. "A MG Tech acabou de fechar o maior contrato da história da empresa", disse Gustavo radiante. "Um projeto de 5 anos para digitalizar o sistema educacional de 3 países da América Latina. E a Soraya quer implementar o centro de desenvolvimento principal aqui, em Florianópolis." O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma explosão de aplausos dos jovens empreendedores presentes. Marina foi a primeira a entender as implicações. "Espera", disse ela. "Isso significa que uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil vai ter operações principais aqui na ilha?" "Exato", confirmou Gustavo. Soraya conseguiu convencer o conselho de que Florianópolis oferece qualidade de vida superior, custos operacionais mais baixos e acesso a talentos emergentes. "Vamos contratar 300 pessoas nos próximos 18 meses. Alaide sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. "E você? Qual será seu papel nisso?" "Diretor de Inovação e Parcerias Estratégicas", respondeu Gustavo. "Basicamente vou continuar fazendo o que já faço aqui, mas com recursos e escala maiores. A incubadora da cafeteria vai se tornar oficialmente um braço da MG Tech para desenvolvimento de startups." "Isso vai mudar tudo", observou Fernando, vozeando o que todos estavam pensando. "Vai", concordou Alaide. "A questão é se para melhor ou para pior." Gustavo se aproximou dela, tomando suas mãos. "Depende de nós. Podemos manter o espírito que criamos aqui enquanto crescemos, ou podemos deixar o crescimento mudar quem somos. A escolha é nossa." Naquela noite,
Depois que todos foram embora, Alaide e Gustavo caminharam pela praia como faziam sempre que precisavam de uma conversa séria. Você está preocupada, observou Gustavo. Um pouco, admitiu ela. Lembra como era no começo? Quando você era o bilionário workaholic e eu era apenas a publicitária? O dinheiro e o sucesso são uma forma de complicar as coisas. Gustavo parou de caminhar, virando-se para encará-la. Alaide, você acha que eu aprenderia a lição uma vez e pronto? Não vou deixar o trabalho consumir nossa vida novamente. Prometi isso quando nos casamos. Eu sei que você não quer, disse ela suavemente. Mas às vezes as coisas escapam do nosso controle. 300 funcionários novos, projetos internacionais, pressão. Então vamos estabelecer regras, interrompeu Gustavo. Limites claros que não podemos cruzar, não importa o que aconteça. Eles se sentaram na areia e pela hora seguinte definiram seus limites. Nada de trabalho depois das 7 da noite, fins de semana livres, exceto em emergências reais, férias obrigatórias a cada 3 meses e, mais importante, decisões importantes sempre tomadas em conjunto. E se eu começar a ficar workaholic novamente? Perguntou Gustavo. Eu vou te lembrar do nosso primeiro encontro, respondeu Alaide com um sorriso. Quando você era apenas um cara que precisava de um café e um táxi. E se você começar a se perder no meio de tanta mudança? Você vai me lembrar que eu sou a mulher que teve coragem de comprar café para um estranho bonito numa terça-feira. Eles selaram o acordo com um beijo, o som das ondas servindo como testemunha de mais um compromisso na longa lista de promessas que faziam um ao outro. Tempos depois, a expansão da MG Tech para Florianópolis havia sido um sucesso, além de todas as expectativas. A empresa não apenas cumpriu suas metas de contratação, mas se tornou um dos maiores empregadores de tecnologia do estado. A incubadora da cafeteria havia sido oficializada como MG Labs, mas manteve sua atmosfera acolhedora e informal. A Alaide, agora com 2 cafeterias e um pequeno império gastronômico, descobriu que tinha talento natural para conectar pessoas e facilitar parcerias. Ela se tornou oficialmente a embaixadora do ecossistema de inovação de Florianópolis, ajudando startups locais a se conectarem com recursos e mentores. Mas a verdadeira surpresa veio numa manhã de segunda-feira, quando Soraya chegou para uma visita de trabalho. Preciso contar uma coisa para vocês, disse ela, sentando-se na mesa favorita no canto da cafeteria. Alaide serviu o cappuccino habitual de Soraya, enquanto Gustavo fechava o laptop, dando atenção total à conversa. Estou namorando, anunciou Soraya simplesmente. Gustavo quase cuspiu o café. O quê? Com quem? Pedro, respondeu Soraya, corando ligeiramente. Começou durante o projeto de reestruturação, mas ficamos juntos de verdade há 3 meses. Alaide sentiu uma onda de felicidade genuína. Soraya, que notícia maravilhosa. Como? Vocês sabem como ele é, disse Soraya, um sorriso involuntário se espalhando por seu rosto. Inteligente, engraçado e completamente alheio a hierarquias corporativas. Ele me trata como pessoa, não como diretora executiva. E quando descobri que ele fazia anotações de todas as minhas ideias numa caderneta porque achava meu raciocínio fascinante, ela deu de ombros. Como resistir a isso? Estou feliz por você, disse Gustavo sinceramente. Pedro é um cara incrível. Obrigada, respondeu Soraya. E também quero pedir desculpas por tudo que aconteceu antes, pela forma como tentei interferir na relação de vocês. Você estava protegendo a empresa, disse Alaide generosamente. E, no fim, nos forçou a encontrar uma solução melhor do que qualquer uma das alternativas óbvias. Talvez, concordou Soraya, mas também estava sendo mesquinha e ciumenta. Levou um tempo para eu admitir isso. Eles conversaram por mais 1 hora, e Alaide percebeu como era bom ver Soraya relaxada e genuinamente feliz. A executiva implacável ainda estava lá, mas agora temperada com uma humanidade que a tornava muito mais interessante.
Depois que Soraya saiu para suas reuniões, Gustavo puxou Alaide para um abraço. "Sabe o que isso significa?" perguntou ele. "Que seus dois melhores amigos estão felizes? Que não somos mais o único casal improvável dessa história", riu Gustavo. "A presidente executiva e o diretor de desenvolvimento. Quem diria?" Alaide sorriu, pensando em como a vida tem jeitos surpreendentes de conectar pessoas. "Acho que Florianópolis tem algo no ar. Café, inovação e romances inesperados." "Falando em romances inesperados", disse Gustavo, uma expressão misteriosa cruzando seu rosto. "Tem algo que quero discutir com você. Se você está pensando em expandir para outras cidades, a resposta é não", disse Alaide imediatamente. "Eu gosto da nossa vida do tamanho que está." "Não é sobre expandir", riu Gustavo. "É sobre, sobre talvez pensar em uma expansão familiar." Alaide parou de limpar o balcão, processando as palavras. "Gustavo Moreira, você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo? Estou sugerindo que talvez seja a hora de ensinar a uma nova geração como comprar café para estranhos bonitos", disse ele, puxando-a mais perto. "O que você acha?" Alaide olhou ao redor da cafeteria que havia se tornado o centro de suas vidas, cheia de história, sonhos realizados e possibilidades futuras. Imaginou uma criança crescendo ali, cercada por empreendedores apaixonados, ideias inovadoras e o aroma constante de café fresco. "Acho", disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo, "que seria a aventura mais incrível de todas." E assim, na mesma cafeteria onde tudo começou com um gesto simples de bondade, Alaide e Gustavo começaram a planejar o próximo capítulo de sua história improvável. Uma história que provou que, às vezes, os melhores contos de fadas não envolvem príncipes e princesas, mas pessoas reais dispostas a apostar no poder transformador de pequenos atos de amor e coragem. Porque, no final, as melhores histórias não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas terminam com "e continuaram vivendo, crescendo e surpreendendo um ao outro a cada novo dia".